Olá, 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 você que está em casa, passeando com seu cachorro ou fazendo qualquer outra coisa enquanto escuta este podcast. Estamos com mais um episódio de No Cute Sem Arroba e convidamos você, antes de escutar, que a gente vai entregar hoje muito conteúdo, mas já convidamos desde já a se inscrever no nosso canal se estiver no videocast. Se estiver ouvindo no Spotify, classifica, avalia o nosso episódio, recomenda para os amigos, segue a gente nas redes sociais e faz tudo isso que a gente pede todo episódio e tem gente que ainda não fez, né? Então, me chamo Nauan Souza, depois de criticar vocês. Me chamo Nauan Souza e estamos aqui para mais um episódio hoje com um tema incrível e não só um convidado, mas dois convidados, não é não, Yadine? Perfeição, hein, gente? Yadine Ximenes, estou aqui mais um episódio de No Cute Sem Arroba com vocês e trazemos... A gente pode dar o spoiler do tema? Claro, né? Pode. Vamos falar Até sobre... porque a pessoa já leu no título, né? Tudo bem, é mesmo, Não né? configura spoiler, vai. Pelo amor de Deus. Então, vamos falar sobre podcasts, tá? Histórias longas na era dos vídeos curtos. E nós trouxemos duas grandes personalidades aqui para debater esse tema com a gente. Temos aqui a querida Bianca Novelino, analista de comunicação corporativa. E temos o Eduardo Calegari, jornalista e radialista, além de gestor desse estúdio que vos fala, Ceará News. Oi, 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 tudo bom, Bianca? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É isso? Ai, gente, só um cumprimento, gente. Muito obrigada pelo convite. Tudo um bem prazer contigo? Estar aqui. Estou muitíssimo feliz, muito animada em falar sobre um tema que está tão presente na nossa vida hoje, né? Que é o podcast, que você dorme com podcast, acorda com podcast, vive sua vida com podcast. Eu, pelo menos, tenho podcast muito na minha rotina hoje. E como comunicadora, é muito importante a gente ter essa análise, né, da nossa rotina e do que nos envolve nisso tudo, né? A tecnologia. Então é um prazer estar aqui, espero que essa troca seja muito legal entre todos nós. Um prazer estar aqui. Maravilha. Todo mundo. E Eduardo? Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui, vamos discutir. Podcast é um negócio que é apaixonante, sensacional, né? Hoje eu ganho um pouco da vida, né? Com isso a gente consegue faturar, consegue fazer dinheiro, consegue trabalhar e se divertir. Então, acho que tudo que é apaixonante, se tiver um recurso financeiro que vem por trás, fica mais legal ainda. Com certeza. Até o que não é Muito melhor, apaixonante, né? vindo com dinheiro é Tendo bom, com imagina. dinheiro é bom. Mas vamos lá, Yadine, comece, introduza o tema, fale mais sobre o podcast. O que você quer saber desse pessoal? Bom, gente, hoje a gente traz um tema que ele é, né, na era, aí já trazendo um pouquinho aí do que a gente colocou como título, né, do nosso podcast. A gente sabe que o consumo de vídeos, né, curtos hoje, ele está cada vez mais em alta. São vídeos de 15, de 30, de 1 minuto, de 2. Né, o consumo é muito grande. A gente está o tempo todo sendo jogado na nossa cara uma quantidade de informação infinita. E aí, no meio disso tudo, a gente tem um podcast, né, que ele se assemelha muito ali ao rádio, mas que é um produto sob demanda. Né? Eu escuto a hora que eu quero, o que eu quero, e é um produto mais nichado, voltado ali para um assunto específico, em que as pessoas podem ouvir e se relacionar, né, ter as suas percepções através daquele episódio ou daquela temporada do podcast. E aí eu queria entender um pouquinho de como é que é para vocês, né, a percepção de vocês, como é que vocês encaram isso, assim, a gente está numa era de vídeos curtos, mas ao mesmo tempo o podcast a gente vê que tem aumentado aí tanto a quantidade de podcasts como a quantidade de pessoas também escutando podcasts, né, e eu queria fazer esse paralelo, assim, como é para vocês essa percepção? Eu tenho uma geração, por exemplo, que consome muitos vídeos curtos, né, muitos áudios curtos, e aí a gente tem um podcast que contam histórias que são aí histórias de 45 minutos, de 1 hora, já vi podcast de até de 2 horas. Né? Como é isso dentro da comunicação? Show. Vou começar falando aqui. Eu acho legal do podcast, né? Porque eu acho que ele veio muito de uma mudança de hábito que as pessoas tiveram, né, com o tempo. O podcast ele foi encaixado no trânsito para ir para o trabalho. Ele foi encaixado no computador enquanto você trabalha. Ele foi encaixado no seu celular enquanto você faz faxina em casa. Né? Então, eu acho que o podcast ele entrou muito para somar nos momentos que a gente precisa aprender algo sem estar 100% focado naquilo.
né? Então, você consegue aprender o podcast em segundo plano. E, ao mesmo tempo, fica fixado na sua cabeça aquilo. E você acaba ficando viciado naquilo, né? Eu tenho podcasts que eu assisto de 1 hora. Tem podcasts pequenos de 10 minutos. Então, a gente vai adaptando. Então, eu tenho momentos para assistir os de 10 minutos. Eu tenho momentos para assistir os de 50 minutos. E também não deixo de consumir os vídeos curtos que eu gosto de consumir durante o dia a dia. Então, eu acho que é um contraste, mas que uma coisa não anula a outra. E eu acho que isso é muito mágico da comunicação e da tecnologia. Porque ela se adapta à vida que você tem. Perfeito. Eduardo, o que você acha? Olha, eles vieram, acho que um pouquinho... O podcast em si, o áudio, ele já existe há bastante tempo, né? A gente tem acompanhado as pessoas... o audiolivro, uma espécie de podcast, é contar histórias, né? E na pandemia, um ano antes da pandemia, todo mundo começou a adequar esse podcast para o que nós estamos fazendo hoje, né? Para o videocast. Para dar o quê? Mais interatividade para as pessoas, né? Você ficava ouvindo, mas aí você está preso em casa e um pouco antes da pandemia você não tinha esse contato visual. O ser humano, ele é muito visual na maioria das vezes. E o videocast chegou para completar essa situação de contar histórias, de conversar entre pessoas ou de apenas ouvir um conteúdo específico, como a Bianca falou, em um determinado momento, seja voltando no carro. Muita gente, acho que assim, o ponto inicial do podcast foi essa história de você estar num momento ali, ocupando seu tempo, né? Seja com audiolivro, seja tendo informação, discutindo sobre um determinado assunto, no carro, na academia, numa caminhada. E o podcast, isso não é um estudo aprofundado, né? Mas ao longo do tempo a gente tem percebido que ele se pulverizou mais nesses momentos. E aí dos 2 anos para cá de pandemia, virou meio que a ocupação. A pessoa senta como se fosse um programa de TV. Não, e agora eu vou acompanhar o podcast do Nauan e da Yadine, porque eles discorrem sobre assuntos interessantes e eu preciso acompanhar. Então, deixou de ser aquilo para ocupar um tempo ocioso, vamos dizer assim, para virar um compromisso, né? E aí tem diversas outras ferramentas que vocês, inclusive, que trabalham com marketing, já sabem dos benefícios, a gente pode colocar assim, do podcast na vida da gente hoje em dia. É indispensável. Sim. Então, eu acredito muito no que vocês falaram a respeito do papel do podcast, né, no nosso dia a dia e até mesmo nesse compromisso que a gente tem, acompanhar e tal, mas não deixa de ser um cenário que a gente olha e causa um estranhamento, né, como que na era do conteúdo rápido, do acesso rápido da coisa curta, né, do vídeo curto, do conteúdo que ali é o texto que é pequeno demais, como que o podcast acaba ganhando um espaço tão grande. Né? Acho que esse movimento que a Bianca citou logo de início, de você trazer para o seu dia a dia o podcast, né? Para você complementar o seu dia com aquela informação enquanto você faz alguma atividade, acho que foi ideal para o podcast começar a se consagrar, a pegar e a fidelizar essas pessoas, para a gente passar por esse segundo comportamento que o Eduardo falou, que são as pessoas que param para ouvir. Hoje eu sou essa pessoa que, dependendo do podcast, eu paro para assistir, né, a versão dele em videocast, paro para aquilo, né? Mas tem outros podcasts que, como no começo, como eu fazia logo que eu conhecia esse formato, eu faço enquanto eu tô lavando a louça. Eu escuto enquanto eu tô fazendo alguma coisa, para que não fique um silêncio. No começo era realmente essa ruptura do silêncio, que eu moro só da minha casa. E hoje se tornou compromisso, sabe? Então, mas não deixa de ser um fenômeno que a gente olha com estranhamento, né? Quais são as tendências hoje em dia? Vídeo curto e podcast. São duas coisas completamente diferentes. Né? São comportamentos completamente consumos diferentes, né? Exatamente. Mas a respeito do boom, assim, quando que vocês consideram que foi o boom do podcast para essa geração agora, né? Porque a gente tá vivendo um momento que toda esquina tem podcast que nem açaí, né? Então, quando que foi o boom, assim, que vocês olham e disseram assim, isso vai pegar de fato? Tem algum momento? Olha, pra mim, o boom veio, assim, quando eu comecei a me ligar, assim, podcast, que vontade. Foi quando nasceu a história da Casa Abandonada, assim, Chico Felice, quando eu fiquei sabendo o que era isso, as pessoas comentando, e é muito esse negócio do boca a boca, né? A gente tem muito essa coisa, a gente como comunicador é péssimo, né? Porque a gente quer divulgar as coisas na internet, e Instagram, e WhatsApp, não sei o quê, mas o negócio é o boca a boca. Quando a pessoa veio dizer, esse podcast é legal.
Massa. Veio 2, veio 3. Quando eu vi 10 pessoas indicando, quando eu vi o meu Instagram inteiro, tava ali compartilhando aquilo, eu falei, cara, quer saber? Vou me render ao podcast. Eu, como boa aquariana, né, não me rendo a qualquer coisa. E aí me rendi ao podcast depois e me apaixonei. Aí depois de A Casa Abandonada veio o Paciente 63 também, outro podcast absurdo. Então, assim, foi se criando isso e hoje em dia, tipo, eu já acho que cada um tem seu podcast de estimação, cada um tem suas indicações e todo mundo tem podcast na vida. E que sabe? delícia tu ter citado esses dois, porque são dois podcasts que são completamente diferentes nas suas narrativas. Um é documental, né, que é o do Chico Felitti, que eu acho que seria até interessante a gente depois comentar o case Chico Felitti, né, porque é um case, assim, eu acho que tem um marco muito grande, inclusive no consumo de podcast no mainstream, a partir da Mulher da Casa Abandonada. Com certeza. Né, e o depois, né. Tem um antes e o depois aí. Exatamente, o Paciente, que é uma série ficcional, né. Ficção científica Uma ficção enorme. científica e que é uma radionovela, vamos dizer assim, né? Então a gente tem podcast de todos os modelos. O que a gente está fazendo agora é mais voltado para um talk show, é uma coisa mais de entrevista, uma roda de conversa. Então a gente percebe que os podcasts, eles têm tem segmentos muito diferentes e formatos muito diferentes, né? Sim. Tipo o da Jujut, por exemplo, que é curtíssimo, outros que são mais extensos. E é engraçado falar sobre isso porque a pluralidade traz o que a gente comentou logo de início, né? Essa possibilidade de você encaixar isso na sua rotina de diversas maneiras, né? Mas foi muito bom tu ter citado esses dois, porque eles são bem diferentes dos usuais, assim, no tocante de formato, né? Sim. Eu acho que o boom, eu vou concordar um pouco com a Bianca nesse aspecto, né, que inclusive é super recente, né, do ano passado, o do Chico Felitti. Mas eu acho assim que por exemplo, uns 4 anos atrás já se falava de podcast. Né? Eu lembro, inclusive, na agência que trabalhamos em comum, né, eu, Bianca e Nauan, que o Nauan vinha muito com essa coisa, tu escutou o podcast tal, e etc. Eu disse, Nauan, não tem quem escute isso, ninguém escuta podcast, não. Para com essa... bullying com o início. E eu escutava. E ele escutava, e ele ficava querendo introduzir o podcast nas estratégias dos clientes. Eu ficava, mulher, o cliente Ainda não quer saber disso. Não, é porque E hoje o os cliente... clientes pedem. A gente levava aquilo como sugestão e eu estava à frente ali, né, no contato direto com o cliente. Então a gente levava essa sugestão em planejamento e o cliente nem olhava. Ele dizia, não, isso aí dá muito trabalho, vai ter que gravar, vai ter que não sei o quê, vai ter que ter uma periodicidade, vai ter que... O cliente já colocava uma série de empecilhos e ele insistia em colocar o diabo do podcast dentro dos planejamentos dos clientes, né? E eu ficava... Não tem quem escute isso. E hoje ela tá onde? Né? Fazendo o quê? E hoje eu tô fazendo o quê? E hoje eu tenho uns 10 podcasts de estimação em que eu escuto e que o meu lugar preferido para escutar é quando eu tô sozinha no carro dirigindo, assim, é o meu momento do podcast. É o momento, inclusive, que eu consigo dar atenção, porque se for trabalhando com uma coisa, com outra que vai acontecendo no dia a dia, eu não consigo, e eu gosto de dar aquela atenção pro que está sendo dito. Então, eu acho que a gente tem, sim, um antes e depois aí já entrando aqui num tópico que a gente queria discutir, né, que é exatamente a Mulher da Casa Abandonada, do Chico. A gente tem um antes e depois. A gente viu que o podcast, que a história que ele trouxe, a narrativa que ele contou ali e a divulgação daquele podcast, porque, enfim, ele fez uma divulgação muito boa, né? Ela foi muito positiva, ela atingiu, e eu noto, e eu percebi que quando ele começou a fazer essa divulgação, no meu Instagram, obviamente, por ser jornalista, eu tenho muitas pessoas do meio da comunicação, do jornalismo, ainda da faculdade, pessoas que atuam na área. Então, muito curioso, porque as primeiras pessoas que eu vi indicando e compartilhando no story, dizendo que era maravilhoso, eram essas pessoas, eram os jornalistas. Não sei se pela relação dele ser jornalista, pela relação da Folha, né, com a Folha de São Paulo, mas assim, eu acho que teve sim esse boom depois do case do Chico Felitti, né, e ele tá aí com novos podcasts, inclusive acompanhe, porque é realmente muito bom, e acompanhe a gente também, mas eu enxergo que tem esse boom antes do Chico Felitti e pós, né, Chico Felitti. Eu acho que teve essa democratização maior, as pessoas passaram a olhar de um jeito diferente pro formato, né, pro podcast em si. Eduardo, quando foi que tu percebeu esse boom? Olha, eu acompanho a história, as histórias contadas há bastante tempo, né? E eu sou muito de culinária, de assuntos específicos, e não tinha, né? Você vê hoje o Rodrigo Hilbert, há uns 10 anos que ele faz pratos de cozinha e coloca, depois você pega o áudio e coloca numa plataforma digital do Spotify para cá. Mas para mim, da era do Spotify, né, 3 anos depois de lançamento,
eu era uma iadinha. Eu falei assim, não, esse negócio, a pessoa vai parar para ficar ouvindo no Spotify um podcast, né? Eu vou ouvir música no carro, a mesma música, todos os dias, no meu caminho para casa. Eu sou um exemplo do que não fazer com quem trabalha com rádio, né? Eu deveria estar fazendo pesquisa diária no trânsito. Então eu falei, não, peraí, vou desintoxicar, vou sair agora do FM e vou pro carro ouvir músicas que eu não posso acompanhar no meu mercado de trabalho. E aí uma namorada na época me apresentou um podcast, né? Ela falou assim, olha, ouve isso aqui, tu gosta de aviação? E eu comecei a despertar para isso. Daí, uns 2 anos depois, estou falando de assuntos de 5 anos atrás, né? Então assim, antes de estourar mesmo esse lance do podcast, eu acompanhei um podcast que nem existe mais, era sobre política mesmo, né? Sobre política no Spotify, e comecei a observar o movimento. Não era ligado. Como é que eu posso dizer assim? O que estourou, o que veio mostrar para você? Para mim, na minha visão, já foi depois dos videocasts mesmo, de 2 anos para cá, depois já dessa explosão de histórias contadas para comercializar. Né? Foi que eu percebi um crescimento gigantesco disso e comecei a estudar a área e ver que se poderia transformar isso em negócio também, que eu acho que a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Sim, eu acho que também a gente não podemos desconsiderar o pré-Chico Felice, né? Porque a gente tá falando de podcast, mas como você citou, tem uns videocasts e por exemplo, para o mainstream, para o público em geral, os influenciadores se apropriaram muito dessa história do videocast. Então eu vejo, por exemplo, o Pod Delas como um marco. Sensacional. Porque quando o Pod Delas começou a surgir variações do Pod Delas. A gente consegue perceber podcasts que são muito parecidos com a proposta do que o Pod Delas veio trazendo, e o Pod Delas em si também já é uma proposta que já despontava na gringa. Então, se você parar pra pensar, é todo um movimento, né, de tipo, veio lá de fora. Adequação. Eu acho que e lá fora já tinha assim, uma cultura de podcast muito mais sólida do que a da gente, né? Mas eu acho que os videocasts, eles foram fundamentais para poder, né, transformar o podcast no que ele é hoje. Porque eu acho que se não fosse isso, acho que não teria pegado tanta gente, assim, tanta gente não teria aderido à coisa do podcast, eu né? acho que o período de pandemia contribuiu muito para isso, né? Pro lance dos videocasts, porque eu acho que foi mais ou menos ali que começou esse movimento, né, a acontecer. As pessoas estavam, né, nós estávamos todos em lockdown, não podia sair de casa, o que restava pra gente era tudo que estava ali na internet, era o digital mesmo, e aí eu acho que veio essa nova versão do podcast de, olha, além de escutar, você pode agora também sentar para assistir. Eu acho que foi bem daí que a gente começou com esse formato, né, de você poder assistir, sentar para assistir o videocast. E muitos podcasts, E muitos podcasts na época da pandemia também adaptaram seus conteúdos para abraçar essas pessoas, né? Eu vi muito conteúdo na Óbvios, por exemplo, conteúdo para mulheres, né? Sobre a ansiedade, sobre a depressão, sobre a pandemia, o medo, né? Então, assim, eu me senti muito abraçada nessa época pelos podcasts. Isso também deu uma ajudada muito grande no meu vício hoje. Sim. Perfeito. É engraçado a gente pensar que a gente fala sobre podcasts, né? Assim, a gente tá citando os podcasts, mas antes dos podcasts existia um comportamento também da gente acessar YouTube ou a própria televisão para fazer coisas enquanto a gente escutava a televisão. Então vem muito também desse comportamento que a gente já tinha, né? O podcast, eu acho que hoje ele se tornou um formato em que é apropriado você fazer isso. Porque eu era a pessoa que eu escutava novela. Enquanto eu tava fazendo as coisas, eu botava uma novela que eu só acompanhava fazendo as coisas. Às vezes eu não sabia nem quem era a atriz que tava fazendo aquilo ali, mas pela voz eu já sabia quem era. A personagem e tudo mais. E aí, às vezes às vezes eu tinha que parar pra olhar, porque, obviamente, o formato de novela não é um formato como um podcast onde você tem tudo mastigadinho ali pra você induzir a imaginação e tal. Mas eu acho que a gente já tem esse comportamento, né? Já é do ser humano de ter esse comportamento de adaptar essa história de enquanto eu tô fazendo alguma coisa, eu vou escutar algo, eu vou ouvir algo, eu vou consumir algo. Eu acho que vem daí, né, também. Eu trago muito da história do rádio, né? Eu acho que, assim, o FM ainda está muito... E, assim, através de dados e pesquisas, nós temos a comunicação para o público B e C ainda muito forte com o FM, né? E acredito eu, na minha opinião pessoal, que só fugindo um pouquinho, mas é importante para o assunto, ainda vai aumentar esse nível de penetração das músicas, das histórias, dos programas falados, com pessoas falando. Nós temos aí a tecnologia agora que já daqui a pouco não tem mais emprego. Você tem tema, humor, forma, a inteligência artificial faz com que você tenha um locutor para você.
Entendeu? Então, assim, você pode deixar de ouvir agora um podcast, você vai linkar no teu Spotify ou numa conta de streaming, ele vai te dar bom dia, mãe. Oi, Nauan, tudo bem? Você vai ouvir agora, na manhã de hoje, aí vai botar playlist que tu gostaria de ouvir, porque tu já ouviu. Ele vai coletar esses dados, né? Mas o ser humano ele ainda gosta muito de ouvir pessoas normais, né? Sim. De ter a atriz, desde a época em que a novela, como você comentou, não desse tempo, você não é desse tempo, mas a novela era no rádio, né? As pessoas falavam, faziam as histórias no rádio. O podcast nada mais é do que uma adequação, né? Um suco disso colocado em pouquinhos minutos para você, como eu falei no começo, aproveitar aquele tempo ocioso lá no início. Hoje as pessoas sentam e discutem sobre isso. Minha esposa hoje mandou um podcast, não sei se vocês conhecem, vou até falar o nome dele aqui. Já acabou, era o GugaCast, que eram histórias, né? Você mandava a história, né, para a produção, e aí eles iam interpretar, trocavam os nomes e iam contar histórias de todo tipo. Bem Samantha Marques, né? Isso, exatamente. E aí eu volto pro rádio. Também, né? Eu apresentava um programa aqui na rádio, pode falar o nome da rádio? Pode. Claro. Na Liderança. Foi o motivo de eu mudar pro Ceará, acho que eu moro aqui há 9 anos. Né? E esse programa era um programa romântico. As pessoas, eu tinha acho que 3 produtoras, as meninas trabalhavam exclusivamente para escrever as histórias e trocar o nome. Ela falava, olha, eu sou apaixonado pela fulana de tal e eu queria que você contasse a minha história, que deu certo ou não. Né? Tinha história de amor. Eram 25 minutos. Então, o locutor, no caso eu, contava, olha, a fulana de tal, do bairro fulano de tal, conheceu fulano assim, 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 assim. Todos os dias uma história. Todos os dias. E eu já recortava aquilo para colocar no canal do YouTube. E não tinha podcast, entendeu? Não tinha essa cultura do podcast, há 6 anos atrás. Então, eu acredito, pegando um pouquinho da tua fala, que é adequação mesmo. Os Estados Unidos, a galera norte-americana já fazia, e aí o brasileiro pegou, os realities da mesma forma, você vai adequando, trouxe isso para o podcast, e eu acho que a gente não vive mais sem. E a rádio foi uma escola para tudo, né? Se a gente para pensar, a televisão, principalmente a TV brasileira. A TV brasileira foi criada por pessoas que eram da rádio, por pioneiros da rádio daquela época. Então, a rádio é a escola para tudo. Tem até um meme que rodou no Twitter esses dias, que era uma menina que estava explicando para a avó dela o que era um podcast. Aí ela explicou, passou assim uns 40 minutos explicando, ele no final disse, então isso é uma rádio no teu celular. Muito bom. E era basicamente isso, entendeu? Quando ela explicando as coisas, era basicamente isso. Mas a rádio a gente percebe que não tem como falar de comunicação e não falar de rádio. Então não tem como... É onde começou tudo. Onde tudo começou. E para onde tudo, acho que tudo é muito cíclico, né? Não só na comunicação como na vida. Sim. E é onde tudo repousa. A gente percebe que a rádio ela pode não ser o que ela era anos atrás, porque teve a era de ouro da rádio e tal. Mas ela tá presente em todas as outras comunicações, né? Ela tá presente na nossa vida. Ele falou da liderança, e tem músicas que eu canto com o slogan da liderança dentro da música, porque eu só escutava aquela música durante aquela coisa na rádio e fica na cabeça, entendeu? E a rádio ela vai estar sempre na vida das pessoas, não seja dessa geração nova que não conhece a rádio como as outras gerações mais profundamente, mas os formatos eles estão aí em outras plataformas, mas eles sempre vão estar aí. A rádio ela pode mudar, né? Ela pode ser outra coisa em outras plataformas e ensinar outras plataformas, inclusive, a sobreviver. Mas ela vai sempre ser, sabe? Ela é aquele tipo de comunicação que a gente sempre vai precisar olhar para trás para poder entender o que é que está acontecendo agora, né? Só finalizando, você falou da situação do rádio. Já existia há bastante tempo. Quem acompanha FM, quem gosta de jornalismo de uma forma geral, ou quem simplesmente gosta de ouvir. A gente já tinha uns programinhas que antigamente se chamava de disquete. Eram programas de 10 minutos, né? Mais ou menos o que os podcasts tinham no começo, 10, 15 minutos, hoje é 40, até os de áudio mesmo, né? E eles eram implantados na programação do rádio, né? Normalmente, no sábado pela manhã, o cara contava uma história. Hoje é o programa do rei Roberto Carlos. Ele contava 15 minutos da história sobre aquele álbum que foi lançado, e aí sim tinha um programa musical, mas o locutor nem apresentava mais. Então, assim, eu sempre acredito nessa adequação, né? Vem sempre alguém um pouquinho mais inteligente que a gente e tem aquela ideia milionária, né? E coloca no ar e dá certo. Já que tu falou de dinheiro, né? Que sempre bom salientar. Eu tenho que parar com isso. Mas sempre Fala vou que é bom que salientar. chama. Mas pode falar. Business, né? Hoje o podcast é business, né? Marcas Somos fazem todos podcast para se promover e tudo mais. Ok, todas as iniciativas, até as primeiras que aparentam ser mais orgânicas, elas têm um viés business, né? Mas a gente agora tá falando de demanda mesmo, né? De clientes que chegam, marcas que chegam para fazer podcast
podcasts como uma peça publicitária e tudo mais. Queria saber de todos vocês, a percepção de vocês, cada um na sua área, de como que vocês enxergam isso. Bianca, quer começar? Pronto, posso começar. Gente, uma coisa muito legal, assim, do business atrelado ao podcast é que eu gosto daqueles podcasts que trazem o business dentro do lifestyle, né? Porque hoje a gente percebe que uma tendência, principalmente nas redes sociais, é que o que vende é o da rotina, é o cotidiano. É aquele de todo dia, né? Tipo assim, você vai dar uma aula de yoga, a pessoa não quer ver a aula de yoga e os asanas ali. Ela quer ver você se arrumando para ir dar a sua aula de yoga. Ela quer ver você fazendo outras coisas além da aula de yoga, né? Então eu vejo, por exemplo, tem um podcast que eu acompanho que é uma monja budista chamada Monja Coin, que ela fala um pouco do que ela acredita do budismo. E, gente, isso é um grande business, porque ela começou no YouTube falando as coisas que ela imaginava. Hoje ela foi para uma plataforma para atingir mais pessoas. E quando Monja ela vai Coen é super empreendedora. Monja viu? Coen é maravilhosa. Ela chega no shopping, ela lota todos os shoppings em todas as cidades que ela vai no Brasil em dias. Ela lota. Fez campanha de cerveja, não foi? Foi. Ela se posicionou na Copa, ela se posicionou politicamente, ela tá assim dentro de Toda tudo. E é posicionada. lindo porque o podcast ele também acompanhou isso, né? E eu não dou só o exemplo da Monja, né? Existem milhões de podcasts que conseguem influenciar você pelo dia a dia, né? Por esse lifestyle. Eu acho isso muito legal, eu acho isso muito interessante. Porque você compra sem saber. É aquela coisa da agulha hipodérmica, né? Você tá ali, a pessoa, você recebe aquilo, pá. E se aquilo bater com você, com a sua personalidade, com os seus hábitos, você vai acabar admitindo aquilo pra você, vai tornar aquilo seu. E o que venderem, você vai comprar. E é muito legal, porque o que eu acho legal no podcast mesmo hoje é que ele tem personalidade, né? Você falou ali sobre essa fluidez, né? E é muito isso. Eu tenho uma personalidade que eu gosto muito das coisas zen. Eu tenho um podcast que é Yoga Contemporâneo, eu tenho um podcast da Monja, eu tenho outro podcast que é o Despertar da Consciência. Então, ele se adapta à minha vida e eu recebo as informações e os business que eu quero receber. E isso acaba se tornando ainda mais fácil. Não é como um anúncio de YouTube que você tá lá vendo um vídeo X, aí do nada vem uma propaganda de um sertanejo antes. Blá, blá, blá. Não é isso. É uma coisa que vem fluida ali dentro. E eu acho isso totalmente incrível dentro do podcast. A gente, de fato, tem um podcast para tudo, né? Hoje, se você for abrir aí as plataformas de stream, você vai ver podcast dos mais variados assuntos, né? Podcast nichado, podcast que é mais aberto, que fala de diversos assuntos, podcast do dia a dia. E eu acho que na verdade, quem ganha com isso somos nós, né? Nós, ouvintes. Porque eu acho que essa pluralidade. Obrigada, gente. Não ia sair, não. Eu acho que isso é algo que é diverso, né? A gente necessita dessas possibilidades. Então, e a gente democratiza mais também esse conhecimento, né? Porque eu acho que o podcast hoje ele é uma plataforma de conhecimento, né? A gente adquire conhecimento a partir daquilo ali. É importante que a marca perceba isso, né? Para tornar a coisa fluida, como a Bianca disse, num processo de ser interessante, né? Não tornar uma peça publicitária. Exatamente. Onde a gente está percebendo o tempo todo que existe aquela pressão de consumo, né? De tipo, você precisa consumir, você precisa comprar isso. Né? Eu acho que é um cuidado que as marcas e empreendedores que estão querendo colocar um podcast dentro de uma campanha, dentro de uma ação publicitária, precisam ter. O Tinder, por exemplo, tem um podcast incrível e aí a gente percebe que não é o Tinder o tempo todo se anunciando. Ele fala sobre histórias, ele conta um pouco sobre romances, fala sobre relacionamentos e o Tinder estando ou não presente naquele relacionamento. Então a gente percebe que é o lifestyle da marca, como você disse. E é importante que a gente tenha esse pensamento na hora de fazer, né, esse planejamento criativo. Total, até porque a marca também, se for fazer, né, desculpa até te interromper, se for fazer um podcast para ficar o tempo todo falando de si mesmo, falando de si próprio, eu acho que perde a essência do formato, né? Eu acho que tem que ter essa preocupação. Às vezes eu vejo que muita marca quer entrar, né? Eu quero ter um podcast assim, da minha marca, mas aí acha que ter um podcast da marca é mais um canal para se promover. Pois é, e parece óbvio, né? A forma que tu tá dizendo assim, tipo, todo mundo pensa assim, gente, mas tem podcasts que a gente percebe que é uma inserção publicitária pura e simplesmente. Com certeza. Então, e a gente percebe que elas não têm visibilidade justamente porque são essa peça publicitária pura e simplesmente. Então, se é uma agência, se um profissional de publicidade, se a própria marca não tiverem na cabeça de que não pode ser feito dessa forma, porque se você quer atingir mais pessoas, você precisa trazer essa criatividade
criatividade, trazer essa história do lifestyle, trazer alguma maneira com que o público se identifique com você e não que o público seja o tempo todo atingido por uma publicidade, aí sim você tem um resultado interessante. Mas não sendo isso, é uma peça publicitária perdida no meio de uma quantidade enorme de podcasts que são muito mais interessantes, né? Então, não é um podcast por ser um podcast, uma peça publicitária por ser uma peça publicitária. Acaba que você concorre ali com pessoas que são muito mais criativas e muito mais interessantes do que eu vou escutar um anúncio do YouTube durante 45 minutos. Que é basicamente... Eu já escutei podcasts de ações publicitárias que eu fiquei, gente, isso aqui foi muito mal roteirizado, isso foi muito mal pensado. Isso nem configura, talvez, um podcast. É só uma propaganda extensa. E o podcast, ele querendo ou não, ele exige que você tenha um conteúdo de valor, porque você está focando 100% da atenção no seu ouvido. Você tem que ouvir uma coisa muito boa para você continuar ali. Porque senão você está ali fazendo outras coisas, você está ali prestando atenção, você só vai ali, passa pro lado e tem outras milhões de possibilidades para você ouvir. Então a geração de conteúdo dentro do podcast tem que ser uma coisa muito fina, muito bem pensada e de um jeito que estimule sempre a gente estar ali. Nossa, que interessante, eu quero ouvir mais, eu quero ouvir mais, eu quero ouvir mais. E focar aquilo na cabeça da pessoa. Porque você não tem uma imagem para ali, você não tem um toque, não tem uma coisa, é 100% ouvido. Então a geração de conteúdo tem que ser muito bem pensada, porque tem que ser de valor. E você não concorre só com outros podcasts, você está concorrendo com a atenção da pessoa que provavelmente está fazendo outra coisa também. Porque não adianta a pessoa estar dando play e não escutar o que você está dizendo, né? Então, se tiver alguma coisa mais interessante, se, por exemplo, a gente está aqui falando e a pessoa estiver olhando para uma coisa mais interessante, a atenção dela vai estar ali. A gente está disputando a atenção, não é nem um podcast contra o outro só pura e simplesmente, né? Mas, Eduardo, marcas te procuram, como que é o processo das marcas vindo até você para transformar as ideias dela em podcasts? E se você está vendo esse mercado, vivendo esse momento ou não, se você ainda acha que é muito pouco essa demanda? É sempre muito sugestivo, né? A Edna L, que hoje está aqui na operação, a gente tem que se reinventar todos os dias. E ela disse que eu sou muito imperativo. Até antes de começar o podcast, eu falei assim, olha, vocês estão conversando e eu precisaria tomar nota dos tópicos para poder expressar tudo isso de uma forma mais aberta, né? Atendendo todos os pontos. Mas eu vou focar na pergunta do Nauan, fazendo só um adendo à última situação. Existe podcast que acaba muito rápido porque a marca não contrata pessoas capacitadas previamente para roteirizar. A Bianca falou um negócio super interessante. É chato, você procura o podcast por quê? Qual é o objetivo? Né? Aquilo me representa, ela tem as preferências que ela consulta e o algoritmo começa a sugerir coisas, conteúdos do mesmo tipo. Então, antes de fazer um podcast ou de alguém sugerir, seja ideia interna da empresa ou de uma agência publicitária, é importante que aquela construção e quem vai apresentar, eles estejam sintonizados, linkados, para aquele projeto não virar apenas uma ideia comercial que ela tem tempo. Ela vai acabar. Aqui eu recebo de tudo no estúdio, né? Eu recebo conteúdos específicos e que dão resultado, mas aí você tem que entender o nicho daquela pessoa. Nós temos podcast aqui de biologia, que é incrível a audiência que dá e é ao vivo. E aí você, poxa, mas por que não? Porque aquele cara tem uma identidade, ele tem um público específico, ele trabalha aquilo há muitos anos. Então, se ele disser que amanhã ele vai sentar aqui, vai discutir com dois professores, ou vai trazer um case de sucesso como uma aluna que foi embora para os Estados Unidos, que já teve aqui, cara, o assunto pode ser o mais inteligente possível, pode ser apenas um bate-papo sobre professor e aluno. Ele vai dar muito resultado, porque tem que estar conectado com o público, tem que estar conectado com a ideia, com uma empresa. Tem podcast que vem para cá que vai tratar de um assunto específico que todo mundo consome, que é sexo, né? E trata-se apenas de uma pessoa. Mas, se ela não souber construir uma história dentro disso, ele também está fadado a acabar. E entra a história do produtor. Aqui eu faço tudo. Eu sou diretor, produtor, editor, tudo que você imaginar. E eu sugiro para as pessoas. Eu tenho clientes que voltaram a gravar depois de algumas ideias que eu tive que dar. Por que você não faz isso? Tem indicativos do Spotify que dizem que tem podcasts, a maior parte dos podcasts não duram 5 episódios. Pois é. Alguns aqui não passaram do segundo.
Porque faltava um direcionamento. E eu, como um profissional da área, nesse momento, como um produtor, como o backstage da produção de estúdio, né, onde se aluga estúdio para isso, fornece o material necessário, às vezes eu tenho que entrar um pouquinho numa outra área, dando uma ideia, mas eu sinto falta de uma produção, de um bom roteiro, de uma agência que vai criar. É necessário criar. Todos os episódios precisam ser minimamente pensados, porque senão o resultado acaba no terceiro episódio. E acaba de verdade. Não é simplesmente sentar aqui, eu vou lá no Eduardo, vou ligar ou 2 microfones, vou levar um entrevistado, a gente vai ficar batendo um papo. O podcast de vocês, ele é pensado, ele tem ideias ali no backstage que são preparadas antes. Eu recebi da Yadine no começo da semana o que a gente ia discutir aqui hoje. E é importante, por mais conhecimento que o entrevistado tenha sobre o assunto. Você precisa saber o que vai ser feito para se preparar minimamente para aquilo, né? E acaba, respondendo a sua última pergunta, ele acaba sim rapidamente se não houver uma produção criada, uma prévia produção para ser discutida independente do assunto. Assuntos específicos às vezes rendem mais se tiver produção com cara de merchan do começo ao fim, mas a pessoa se identifica com a história, com a marca. Eu já tive clientes aqui que ele já abre o podcast fazendo 5 propagandas. 5. Senhora. É sério. Ele, Só olha dá lá, vontade assim, tudo tomou bem? 5 minutos do meu dia. O site que você abre e aparece 5 da sua cara. Vai embora mesmo, Tu tem acredita? certeza. Mas são públicos específicos. Tem um cara do forró que faz 10. Eu fico besta e eu fico olhando o pessoal, a quantidade de pessoas que estão entrando e vão entrando de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas no E o ao cara vivo. com 10 E propagandas. ele tá com 5 minutos falando, sim, a churrascaria, tudo permuta. A churrascaria falando de tal, hoje vamos jantar e tal e tal. São temas específicos. Pode dar certo? Dá muito certo. Mas se não se reinventar, ele acaba. Sim. E acaba rápido. Então, assim, a construção de um podcast de sucesso, pelo menos aqui na minha visão, tendo projetos que já se encerraram, independente do assunto. Né? Tem assunto que é muito chato mesmo de se discutir e que dá muito sucesso porque as pessoas interessadas estão ali. Se não tiver uma produção e um direcionamento interessante, ele acaba, não vai nem para o terceiro. Nem para o terceiro episódio. É conhecer o público, né, Yadine? Como sempre a gente fala, né? A gente sempre fala, todo episódio a gente fala, conheça o seu público para produzir um conteúdo, seja um conteúdo, um serviço que vai oferecer, enfim, para você produzir uma coisa que ela é pensada e que ela atinja a dor daquela pessoa, né? E o que aquela pessoa precisa, né? A gente fala em dor, mas não é uma dor especificamente. O que ela precisa, o que ela está esperando, o que ela está buscando. O conhecimento do mercado em que a gente atua, ele é fundamental para que a gente tenha uma estratégia de sucesso, seja que produto for, seja que serviço for, seja qualquer formato que seja, né? E já que a gente está falando de mercado, vale ressaltar que o nosso tema hoje é podcast e a gente está fazendo um comparativo com os vídeos curtos, né? E a gente não pode deixar de mencionar que as pessoas consumem vídeos curtos de podcast. Tem aquelas pessoas que não escutam podcast, mas o podcast vira corte de Reels, vira um TikTok, vira uma coisa... E a galera consome aqueles vídeos curtos com aquelas falas, inclusive, né, tipo, muitos perfis dentro das redes sociais se fizeram a partir disso, né, a partir de cortes de podcasts. Então a gente ainda tem esse formato, né, a gente tá falando de consumo de podcast aqui de uma maneira literal, mas a gente tem outras pessoas que são atingidas por podcasts a partir de outros formatos, Pra né? gente poder ver o quanto que o podcast se adapta, né, a todo tipo de pessoa. Tem gente que não gosta nem de ouvir o podcast dentro do próprio Spotify, aí assiste por fora, coloca no YouTube, mas o formato Spotify, o formato podcast, por ele ser adaptável assim, que torna as coisas muito mais fáceis, né, de ser acessível. E é muito importante. E aí a Dini estava falando também sobre essa importância de conhecer o público. E eu acho importante frisar também, porque hoje, por todo mundo ter um celular na mão, ter uma rede social, as pessoas acham que é muito fácil lidar com a comunicação em si. Todo mundo acha que pode publicar qualquer coisa e fazer sucesso com o que tem, né, na mão. E não é isso, né? A gente tem muito estudo por trás. Tanto a gente pode ver, como o Nauan disse, que a maioria dos podcasts só chegam a 5 episódios, né? E a Dini também disse que a maioria das séries só tem um episódio, uma temporada também. Então é preciso muito estudo para tudo ir um pouco mais para frente. Porque do mesmo jeito que as coisas mudam, as pessoas mudam também, os hábitos mudam também. Então, quanto mais fluida a plataforma for, melhor ela vai se adaptar à sociedade como ela estiver indo daqui para frente. Sim. Caixinha de pergunta pra gente... Eu queria só fazer um adendozinho, você falou Claro. de um ponto. Sim, sim. Você não respondia a última Pode pergunta falar. dele, mas eu vou ser breve agora. Você falou sobre os vídeos curtos.
Existem clientes em diversos estúdios que eles não usam nenhum podcast. Ele vem, senta, 3 horas de estúdio reservado apenas para ter os cortes. Ele não me dou bem com um vídeo de 1 hora, 40 minutos. Não, ele grava 3 horas de vídeo direto. E aí, quando termina, quanto é que você faz para mim 20 cortes disso aí? Eu quero corte legendado com a vinheta e com a minha marca. Tô falando ele um só ponto quer incrível o corte. que tá na caixinha que a gente chama agora de podcast fake. Ah, Que é... atravessei o negócio. Não, mas tá tudo bem. A gente já volta aqui, é pra aproveitar. Eu acho que a gente tá muito conectado. Como A gente tá funcionam os puxando Eu sou podcasts imperativo, é fake, horrível. né? Eu tenho que anotar. Como funcionam os podcasts fakes para gerar autoridade. Que é aqueles vídeos que são pessoas que contratam estúdios de podcast só para ela falar, né? E ela fala como se estivesse conversando com outras pessoas na mesa. E não tem ninguém na não tem mesa. ninguém. Sozinho. E assim, tem um lado positivo que gera realmente autoridade, querendo ou não estar com o microfone, ter essa estrutura de podcast gera autoridade justamente pelo imagético, né? Mas tem muitas pessoas e coaches e tudo mais. Eu tô falando coaches, me desculpa quem for coach, mas eu tenho A gente tem um problema com preconceito. coaches. Vamos Eu tenho desmistificar preconceito. a palavra, tá? Até eu tô É. desmistificando, eu sou mais velha que você. Olha Pra só. você ver, né? Não, mas tem muita gente fazendo uso dos podcasts fakes de uma maneira muito errônea, né? Como é difícil você encontrar pessoas que sentem com você numa mesa e queiram se comprometer a ponto de falarem absurdos, então ela senta sozinha numa mesa, contrata uma pessoa que vai filmar aquilo ali e a gente tá vendo hoje coisas horríveis como pessoas... dando visibilidade a conteúdos e a falas misóginas e tudo mais. Então, a maior parte do que eu tô vendo agora de conteúdos que são misóginos, inclusive tem um podcast, não é nem um podcast, né? Tem uma mulher fingindo que está no podcast quando ela fala, enquanto ela fala, que os homens não deveriam ajudar em tarefas domésticas e quem deveria fazer é a mulher. E se você... aquilo ali é um podcast fake. Ela não estava falando com ninguém, ela estava falando pro vento enquanto alguém filmava e ela passa autoridade devido à questão imagética, devido ao fato dela estar com o microfone, devido ao fato dela estar olhando por um ponto que não é o ponto da câmera necessariamente, e ela dá a impressão de que outras pessoas que estão ali com ela concordam com aquela afirmação. Mas eu vou te fazer uma provocação, Naman, no meio disso. Mas isso não seria um influenciador com a câmera na mão? Não é o mesmo poder? Sim, mas independente do formato, acaba que dá um pouco mais de autoridade. O influencer... É uma onda, né? Porque assim, o influencer, querendo ou não, quando ele hoje em dia, né? Quando ele aparece por aparecer numa câmera, fazendo stories e tudo mais, ele não passa a mesma autoridade de que uma pessoa que tá aqui falando no microfone, Querendo ou se não, isso é posicionando. uma apropriação. Exatamente. Porque não é que ela chegou nos stories e foi falar. Ela se arrumou. Ela colocou... isso até quem diferente. trabalha com moda sabe a mensagem que você passa a partir da produção que você faz. Então, ela se arrumou como uma pessoa que tem autoridade para falar sobre alguma coisa. Você vê a vestimenta profissional. Ela foi para um lugar onde se tem conversas profissionais, onde a gente olha pessoas com aquela mesma estrutura falando sobre coisas extremamente relevantes para falar coisas que não são. Então, essa pessoa, ela entende que existe uma imagem do que é uma autoridade no Brasil hoje, no digital. E ela usa dessa imagem para fazer exatamente o que ela quiser. E aí ela vende curso, e ela vende esse discurso, e aí vira um problema. Porque a gente agora tem essa demanda gigante de podcast fake, mas ao mesmo tempo tem as pessoas que utilizam esse podcast fake também para fazer coisas interessantes, que às vezes não tem essa estrutura do que a gente falou de roteiro, de preparo e tudo mais, e ela quer dar a mensagem dela, ela vem até o estúdio e fala, ok, mas o que eu tô percebendo é que existe uma chuva agora de pessoas que estão fazendo podcast fake para fazer discursos ruins, assim, para soltar fake news e tudo mais, e isso eu acho problemático, porque um formato tão interessante que a gente está aqui conversando horas da sua importância e da sua relevância ser utilizado para implantar fake news e discursos que são completamente errôneos, aí a gente tem um problema, né? Aí a gente tem um problema. Mas eu queria ver a percepção de vocês sobre esses podcasts. Eu vejo 2 problemáticas nesse tipo de podcast. Primeiro é a questão da apropriação, querendo ou não, porque, por exemplo, nós estamos numa sala apropriada, com microfones apropriados, com câmeras apropriadas e com um roteiro muito bem
muito bem escrito para estarmos aqui com propriedade para falar. Se uma pessoa pega só um microfone e coloca no fundo do quintal da casa dela e começa a falar e ela tiver o mesmo impacto que nós, isso é ruim para nós. Às vezes tem maior. Às vezes é maior, até pelo fato de ser do jeito que é. Isso acaba tirando um pouco a voz de quem se prepara, né? E o outro ponto ruim, a problemática, é que a pessoa fala o que ela quer, né? A gente também pode falar o que a gente quer. Mas em casa, as pessoas acabam falando mais. E dentro da rede social tem essa coisa da pessoa ficar mais corajosa ainda. Então acaba falando mais, acaba os discursos misóginos, os discursos machistas, que às vezes as pessoas falam e elas não têm nem noção do quão fortes são as palavras, né? Isso é um ponto, acho que muito importante da gente trazer para a roda também, é porque hoje as pessoas não têm ideia da dimensão do poder da fala, né? O quão você atacar o outro, né? Mesmo sem saber atacar, acaba influenciando enormemente na vida do outro, né? E hoje todo mundo acha que tem um acesso a um microfone, acha que tem o poder da fala, e muitas vezes não tem. As pessoas não têm mais esse cuidado, as pessoas não têm mais esse afeto na fala. E quanto mais possibilidade a gente dá das pessoas se expressarem, mais elas vão se expressar. Sim. Então, querendo ou não, essa questão dos podcasts fake, eles não vão acabar. As pessoas vão continuar usando enquanto estiver fazendo sucesso. Então, é aquela coisa de a gente que está aqui criando conteúdo da forma certa, a gente vai ter que ir criando conteúdo cada vez melhor para chamar mais atenção do que essas pessoas estão fazendo da forma errada. E vale ressaltar que isso é uma luta dos jornalistas de anos atrás, antes de podcast, antes de internet, que era a regulamentação do nosso trabalho para que as pessoas não se apropriassem dos nossos signos para fazer o que estão fazendo hoje. Hoje a internet fez... basicamente, parte da internet é isso. Se apropriar de recursos jornalísticos, se passar como jornalista... Emitir opiniões emitir opiniões e ainda pior. Porque uma coisa é a opinião e você entende... quando você entende que é uma opinião, né? Que faz parte da vivência particular daquela pessoa. Agora, a implementação de fake news é um problema que a gente tem muito forte. E aí, se a gente perceber, todas as plataformas, todos os signos jornalísticos estão dentro dali. É uma notícia fake, é um vídeo que se faz dentro de um estúdio, então aí é um problema mesmo. Como tu vê isso, Eduardo? Olha, são diversas frentes, né? A sua abordagem, o seu comentário e o comentário da Bianca aqui com relação a isso são de extrema importância, né? Mas a gente está num mundo que a internet não é uma terra sem lei. Vai demorar muito para não ser ainda. Né? Existem alguns pontos que a gente precisa analisar antes de dizer que não é uma terra sem lei. Para mim é. E demora ainda um tempão para que as coisas mudem. Por quê? Lamentavelmente, existem jornalistas, entre aspas, em cada esquina. O cara tem um microfone, tem uma câmera boa, ele acha que ele pode fazer o que ele quiser. Eu acompanho isso diariamente. Eu sou jornalista, apresento um noticioso e, por vezes, por conta dessa situação dos cortes de internet, trazendo para a minha realidade, eu peço desculpas no meio do meu programa, outras vezes não. Falei, gente, eu preciso esclarecer um ponto. O que eu estou falando aqui não é uma crítica a fulano de tal por conta disso. Alguém pode cortar, descontextualizar, depois que viraliza, acabou. Não precisa ser uma figura conhecida para você viralizar. É um outro ponto preocupante. Se você ouvir outros podcasts de vocês que eu acompanhei, às vezes aqui, ou ouvindo, assistindo mesmo, mostra que você, às vezes, usa uma ferramentinha ali, né, do Instagram, de colocar uma música, e tem gente que nem coloca a música, ele baixa do volume no mínimo e vai falar uma notícia, porque aquilo vai ser apresentado para um público específico. E aquela pessoa sem relevância nenhuma na plataforma, em nenhuma delas, vai viralizar, e aí no estalo vira uma autoridade, e vira uma autoridade na internet, independente de representar alguma coisa que preste, né? Eu sou muito contra a regulamentação de influencers das redes sociais. Eu acho que isso é um tipo de censura e é muito grave, né? Mas eu acho que alguma atitude tem que ser tomada para evitar que as fake news se propaguem de forma gigantesca por qualquer pessoa com ou sem expressão que faça uso de uma ferramenta para estimular qualquer tipo de violência, enfim, qualquer tipo de atitude. Trazendo para o lado comercial, vende. Os cortes, eles vendem, e aí, lamentavelmente, vende, eu vou colocar a grosso modo mesmo, o conteúdo de picaretas na internet, a galera que se apropria disso, e que hoje não é mais caro, entendeu? O que vem pro bem também vai pro mal. Um microfone desse aqui, há 5 anos atrás, custava 15 mil reais. Hoje você compra por R$1.500. E tem versões de 150 tão boas quanto. Então o cara mete um LEDzinho que era R$200, hoje por 30 tu compra.
que imita lá a Aperture, que custa R$3.000, tu coloca um LEDzinho, faz uma autoridade, mete um blazer, eu tenho 3 aqui dentro. Se eu quiser fazer uma notícia em 5 minutos, eu faço. Então, troco a camisa, boto um... E vou começar a olhar para você e dizer que aconteceu isso, isso e isso. Nós temos conhecimento de ferramentas da internet, mas existem pessoas que com 5 minutos conseguem fazer um trabalho, eu falo assim, para viralizar parecido, e o ruim chega muito mais rápido. Nunca mudou aquela história da notícia ruim. Viraliza, agride pessoas, leva fake news e vai ter, de certa forma, um sucesso online. O sensacionalismo vende, Sensacionalismo né, gente? vende. Na política agora Desde nós observamos sempre, de né? tudo. Né? A chuva de fake news, dentro de uma campanha eleitoral, se você realmente não verificar, eu caí. Eu, como jornalista, tendo que verificar a informação, verifiquei de forma muito rasa e acabei propagando fake news. Então, entenda, é em todos os campos. Aí você imagina a tiazinha que está aqui no Instagram e clicou no primeiro vídeo que teve e envia no grupo da família ou compartilha na sua rede social, sem intenção nenhuma de propagar ódio, de propagar uma notícia que não é verdadeira. Mas trazendo para o nosso ponto aqui, eu acabei de receber aqui no WhatsApp, fica vibrando, até silenciei, o cara, quanto é que custa 25 minutos aí no teu estúdio? Ele só quer gravar vídeo direcionado. Sim. Né? Eu cliquei, fiz uma pesquisa rápida no perfil dele, tem 25 seguidores. É fake. Mas essa pessoa vem, ela reserva, ela paga e eu não tenho nada a ver com o conteúdo que ela vai gravar. Mas ela chega aqui, faz 20 vídeos, guarda e aí depois contrata uma agência ou simplesmente vai no Instagram, clica, publica o vídeo, naquele raio de 30 quilômetros, 40 quilômetros, publica. Dá resultado. Sim. Dá resultado. Então, um vídeo curto e as plataformas sabendo que isso tanto gera conteúdo como gera resultado, eles se adequam o tempo todo. A gente não tinha o Reels do YouTube, já existe os Shorts. E eles, anote o que eu estou te falando, não vai demorar mais um ano para... Ou eles tiram aquilo do YouTube, né? Tá começando uma pulverização de fake news gigantesca pelos Shorts, porque eles não têm os filtros que o Instagram tem. Que agora ele falou uma palavra e você quer realmente publicar isso, você vai comentar, você tem certeza que você vai publicar isso? E a entrega dos Shorts são 20 vezes maior do que a de um vídeo do YouTube. Ou eles mudam, ou eles vão ter que tirar do canal, porque vai gerar um problema gigantesco. E na área comercial, vende muito e, lamentavelmente, vende o que presta e o que não presta. Vamos para outra caixinha, gente, pra gente finalizar. Let's go. Cadê? Como algo tão extenso como um episódio de podcast pode ter vida na era do TikTok? A gente respondeu durante todo o o podcast. episódio inteiro. Inclusive, os vídeos curtos ajudam muito, né? O podcast acaba, querendo ou não, se promovendo. O formato podcast se promove, né? Como a Bianca falou, né? Que tem o contrário da gente ver o episódio e depois ver os cortes. E eu acho que esses cortes, eles também chamam para episódio maior. Eu não eu sei acho que a gente vocês, tá mas dentro eu já vi muito corte que eu olhei e disse, eu preciso ver isso aqui completo. Com certeza. Sim, demais. É a ideia, né? E dentro do TikTok isso acontece muito, até comigo, mais até do que no Instagram. O meu uso de TikTok ele é bem menor do que no Instagram, mas tem coisas que eu vejo lá, que são esses... Porque eu acho que esses cortes, eles estão cada vez mais populares dentro da plataforma. Então eu vejo um corte lá de uma fala que eu acho super interessante, aí eu vou nos comentários, me qual é esse podcast aqui, que episódio é esse? Eu corro pro Spotify, pro Deezer, enfim, pra poder ouvir. Né? Então eu acho que as duas coisas acontecem, né? Tanto de eu estar ouvindo o maior e de eu ser impactada pelos cortes ali dentro da rede, mas eu acho que o contrário acontece muito, né? Pro lado positivo, não só pro negativo, como tu tinha falado, que são os podcasts fake, né? Então, eu acho que pro lado positivo eu acho que é muito válido esses cortes, porque eles acabam que, obviamente, eles são feitos de forma intencional, com uma fala ali que ela é mais polêmica, né? Que ela gera ali uma maior atenção pra gente chamar pro episódio maior, então... É o digital, né? Sempre tem um lado bom e o lado ruim. Exatamente. A gente vai falar sobre os dois lados. Falando em lado bom, lado ruim, like e dislike do episódio. Vamos começar. Explique. Eu vou deixar os convidados Não, começarem. mas você explica o que é pra quem tá Claro, agora. com certeza. Gente, no final do nosso episódio nós temos sempre um like e um dislike. É algo que você gostou, viu e quer recomendar, né, para os nossos usuários, e algo que você viu, não gostou, não achou legal, e aí você quer também, né, emitir a sua opinião sobre isso que não foi tão legal. Não precisa ser sobre o tema, né? É geral, é aberto, pode ser série, pode ser filme, pode ser notícia, pode ser personalidade. Fiquem à vontade. Eu acho, vamos fazer daquela forma, bonitinho, assim, todo mundo dá o seu like, depois todo mundo dá o dislike. Você eu acho que que fica manda. excelente.
Vamos começar pela Bianca Novelino. Show de bola. Gente, eu queria dar 2 likes, eu posso. Um é mais direcionado pro podcast, o outro é mais, assim, geral. À vontade. Eu sou assim. Mano, O primeiro like que eu quero dar é para um podcast que se adaptou muito bem à minha rotina hoje. É o podcast da Jujute. Ele dura 10 minutos, assim, 5 minutos são shorts de uma youtuber, né? Que hoje se moveu para a plataforma podcast e o podcast dela tem 10 minutos. Eu acho incrível. Porque eu acho que assim como na leitura, a gente também vai se adaptando às coisas. Por exemplo, eu queria ler Clarice Lispector e eu não conseguia ler porque era muito difícil. Então eu comecei num Paulo Coelho. Vai lendo Paulo Coelho, se fica craque na leitura, vai para Clarice, você vai entender. Eu acho que o podcast ele também tem muito disso, tem dessa experimentação, né? Eu gosto da Casa Abandonada porque ela conta uma história, mas, por exemplo, eu também quero me adaptar, assistir uma grande entrevista. Então, eu posso começar aqui por uns shorts, começar aqui por uma coisa mais diferente. E eu acho que o meu like também, não só a Jujute, é ao podcast geral, é essa adaptação que a gente pode ter na vida para aceitar essa nova plataforma, porque nós, como seres humanos que vivemos sempre influenciados pela internet, a gente tem que se abrir mesmo. Porque se a gente se fechar, a gente que perde as oportunidades e as coisas. O meu outro like é pro imagético, né? Porque eu acho mágico do podcast essa coisa de você fechar os olhos e você conseguir imaginar as coisas como elas são. Imaginar o apresentador como ele é, imaginar a roupa da pessoa que está ali, imaginar o que a pessoa passou para estar ali falando sobre aquelas coisas com tanta voracidade, com tanta força, né? Eu acho que o meu brinde hoje vai a essa capacidade que a gente tem que o nosso eu criança não tem mais, né? Essa capacidade de imaginar que o podcast está querendo ou não voltando para isso. Então eu me sinto muito criança quando eu tô ali ouvindo Paciente 63 e tipo vem uma cena e eu, caraca, que medo! E o meu coração acelera e eu só tô escutando, gente. Isso é lindo, isso é imagético. Eu acho que eu volto a ser criança ali naquele momento. estimula a mente, né? Estimula tudo. Eu viro outra pessoa, dependendo do episódio que eu assisti. Eu acho isso muito legal, porque eu sentia muito isso nos livros e hoje eu tô transformando isso pros podcasts, gente. Eu acho isso mágico, eu acho o futuro mágico. E quanto mais a gente se adaptar a ele, melhor. Maravilha. Eduardo. Eu vou na carona aqui da Bianca também. Se me permitirem, eu quero 2. À vontade. Jogue aí. Gente, é sensacional a série. O meu dislike, inclusive, tem a ver com esse mesmo assunto. Uma série que eu tô acompanhando. Mas não solte o dislike ainda não. Não, ainda não. Tem a ver com esse assunto. É mais para uma organização mental aqui, para poder lembrar daqui a pouco. O Rei da TV. Eu sou um fã do Silvio Santos. Eu sou, acho que todo radialista. Sabe que a Patrícia não, eu não sei se foi um filho que criticou pra caramba, né? Isso aí. Sim, criticou. No começo teve história dizendo que não foi autorizado, mas que tem dados de familiares dentro e alguém vazou. E quando vazou. A família critica, eu acredito mais que parece. Porque ninguém é santo, gente. Ali é normal, a treta é grande dentro da família Bravanel, né? Mas eu foquei muito na história. A história de um comunicador, de um vendedor, todo comunicador, nós somos comunicadores, a gente está levando informação para as pessoas e usando da melhor forma possível, né? Então, o meu primeiro like vai para a ideia dessa série. Eu acho que biografias autorizadas ou não autorizadas, histórias contadas em áudio e em vídeo por profissionais que fizeram história, né? Todo mundo dá um deslize. O Silvio Santos dá deslizes o tempo todo, há muitos anos, mas eu respeito um pouco a história do velhinho que está com quase 100 anos. Apesar de ser um velho safado. Mas o Silvio, ele representa como um profissional, para mim, uma inspiração de trabalho. E a história contada direitinho, né? Você se apegando a alguns detalhes. Lá tem... A série é boa, né? Mas quem gosta de comunicação, gosta de rádio, que foi onde todos nós começamos, eu ainda estou no rádio, né? E não fui para a TV por falta na verdade, de vontade mesmo. Acho que o meu negócio é aqui. Hoje atrás das câmeras, mas por um tempo limitado. E ele mudou a história da vida dele, de vendedor de caneta a banqueiro falido, mas a dono bilionário televisivo, né? A diversificação de negócios dele, o profissional, o apresentador, isso me apaixona muito nesse tipo de conteúdo e essa série eu gostei bastante. E o segundo... tá. Tem outro like. Você tá querendo me calar? Ai, meu Deus, eu conheci, ela é sensacional. É de Teresina, piauiense. Eu amo, gente. Quase eu dava conhecer. na minha cara em entrevista. Mas é muito simples. Se você for a Teresina procurar por ela, a probabilidade de você brigar com a Ludmilla é em 5 segundos. Ela provoca isso, é sério. Eu já vi provoca entrevista isso. dela brigando com jornalistas. Todos os meus amigos jornalistas já levaram uma obrigado. patada da Lourdes. Um abraço pra ela, sensacional. Mas ela é daquele jeito mesmo, viu? Não é personagem, não. Não, mas eu é a batidei pessoa. mesmo. É daquele jeito mesmo, entendeu? O segundo like vai
pro projeto de vocês, pro No Cute. Eu acho Olha só. super interessante. E não é puxando sardinha pro meu lado aqui por conta do estúdio, não. É porque faltam discussões legais, abertas, sorridentes e inteligentes. Às vezes a galera tem uma proposta boa e se desvirtua, por isso que acaba, né? Por que não falar de marketing, de publicidade, de cases de sucesso, de assuntos interessantes para jovens, né? Para a contemporaneidade, mas com resultados, né? Que você consiga tirar de cada episódio alguma coisa interessante. E eu acho que vocês têm a possibilidade, nós vivemos disso, né? De um sucesso a curto prazo gigantesca, mantendo esse perfil, né? O podcast acaba porque se desvirtua e não é bem produzido. Claro que eu me incluo nessa conversa como comunicador, nós temos facilidade para conversar, para levar informação, pela escolha. Às vezes, eu acho que eu fui escolhido pela comunicação, né? Alguns embarcam nisso e se dedicam. Então é muito bom ver pessoas com a idade que nós temos de 35, um pouquinho menos, né? 35 para baixo, ou nessa média, se dedicar, né? Tanto no trabalho e tirar do trabalho um tempo para vir, em qualquer dia da semana ou qualquer horário, produzir um conteúdo de valor e investindo do próprio bolso, porque é caro, não é barato, não é de graça, né? Então, reservar o seu tempo, se dedicar para levar um pouco de conhecimento e discussões que geram resultado, eu acho que é o que a gente precisa para essa história do podcast continuar, do videocast continuar, porque senão está fadada ao fracasso em 2 anos. Entendeu? Eu acho que não segue mais. Vai ficar uma plataforma de fake news e de fake conteúdos para a vida toda e que vai servir, vai servir para propagar, disseminar ódio ou para vender produtos ruins para quem não tem tempo de pesquisar bastante. Joia. É duro, Gostei mas desse é like, verdade. hein? Gostei Eu desse acho que foi o like. melhor like. Nem a gente teve Nem a gente capacidade teve um like de se... desse. Parabéns. Eu quero olhar, fazer um assistir. terceiro like aqui. Maravilhoso. Quem é de fora, quem tá no backstage consegue observar mais do que a gente, entendeu? Sim. Os pontos ruins e os E bons também. E os ônus, né? Os ônus e os Eu bônus. falo muito, viu? Terminei. Maravilha. Bate Gente, seu like. então, o meu like hoje, ele é bem podcast mesmo, né? Eu vou dar um like para um podcast que eu comecei a assistir, olha, a ouvir. Ué? Eu só escuto mesmo. Comecei a ouvir essa semana e já tô amando, né? E aí não poderia ser de outra pessoa que não do nosso querido Chico Felitti. Comecei a ouvir o Ateliê. Eu terminei. Tá, olha. Muito bom. Então, já Tá vi na dois episódios, né? Tô indo pro terceiro. E eu acho que de novo, né? Chico Felitti, ele constrói uma narrativa incrível. Ele transporta a gente, como me identifiquei muito quando o Bianca disse ali que tá escutando e se arrepia e se emociona e tal. O Chico Felitti consegue muito fazer isso na narrativa dele, porque ele transporta a gente para dentro daquela história, né? Então, assim, ele descreve o cenário. Então, assim, eu consigo ver perfeitamente o ateliê do centro ali, o que é que... Apesar de nunca ter visto, né, em São Paulo, mas eu consigo ter detalhes descritos das cenas que acontecem, do local, das pessoas. Eu imagino a descrição física das pessoas. Então, assim, fantástico. Eu gosto muito da forma que ele narra, da forma que ele traz. É um podcast, né, jornalístico ali, bem informativo. E eu acho que ele é um grande contador de histórias. O meu like hoje vai para ele. O meu like vai para algo que eu acho que revolucionou tecnologia, que eu acho que eu entendi globalização a partir dessa invenção. Inclusive, nem sei quem foi que fez, fui atrás de pesquisar, não consegui saber, mas eu sou muito grato, que é a Air Fryer. Eu queria dar meu like pra Air Fryer. Sensacional, tô pensando. Eu acho que é a melhor coisa que já fizeram na história. Se você tem condição de comprar Air Fryer e ainda não tem, por favor, faça esse favor com você. Vamos pro dislike? É ótimo. Eu só queria deixar claro aqui que quando a Yadine disse que a gente ia fazer um podcast, eu tinha que dar um like e um dislike, eu dei uma boa pesquisada, entendeu? Pra falar uma coisa assim, mas eu com muita certeza. Eu não só pesquisei. Pra chegar aqui e você falar de airfry, entendeu? Eu não só pesquisei como eu vivi com Air Fryer pra poder lhe dizer que é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Vamos pro dislike. Mas Vamos lá, tudo bem, eu também Bianca. amo airfry, gente, tudo de Vamos bom. pro seu dislike. Pronto, gente, agora eu vou pro dislike. Ainda bem que eu tô começando, porque eu acho que isso é um dislike de todos, né? Já citamos isso aqui no podcast, eu vou reforçar, né? O meu dislike hoje vai ao não cuidado com as palavras que as pessoas têm hoje em dia, não só dentro do universo podcast, mas fora dentro do universo podcast, né? Tanto numa roda de conversa, quanto numa rede social, né? Eu acho que
Você ter cuidado com a propriedade do que você diz é muito importante. Hoje em dia, até porque todos os lugares são holofotes, né? Antigamente era as fofocas, né? Na calçada das vizinhas. Hoje em dia as pessoas se permitem ser fofocadas muito fácil, né? Você tem que se expor. Você tem que falar o que está acontecendo da sua vida. Você tem que se posicionar. Então, eu acho que não é muito isso, você tem que se posicionar. Você se posiciona se você tiver o que dizer. É muito aquela frase, né? Não sei nem se é de Buda ou não, né? Se as suas palavras não forem melhor que o silêncio, continue calado. Né? Então, eu acho que é muito disso, né? Esse negócio de ganhar dinheiro falando também é uma coisa muito perigosa. Né? Você acaba se debruçando num assunto para ter uma visualização X sem você saber falar diretamente sobre o assunto. Então, eu acho que é isso que a gente tem que tomar muito cuidado, que eu não gosto, né? Porque às vezes você gosta, às vezes, de uma coisa e você descobre que o negócio é mentira, né? A gente acabou de sair de um cenário político muito complicado, a gente está numa uma reforma de pessoas, né? De mudanças e de posicionamentos que é muito importante hoje a gente ter certeza do que a gente está fazendo, até para a gente tratar e ser tratado da melhor forma. Eu acho que isso é muito importante hoje. É muito importante a gente estar se lembrando sempre do poder que nós temos como pessoas e nossa influência na vida de qualquer pessoa, né? Porque mesmo tendo 25 seguidores, você influencia sua mãe, sua irmã, sua prima e a pessoa que te observa da janela do seu apartamento. Então, tenha muito cuidado com quem você é, com quem você mostra ser. Que eu acho que quando você tem uma coisa boa para falar, a quem atinja, ótimo. Quando você tem uma coisa ruim, a quem atingir, péssimo, né? Então, eu acho que é isso, né? Consciência, responsabilidade, porque nós somos grandes movimentadores, né, de coisas hoje, e a gente tem que saber que nós temos esse poder. Maravilha. Eduardo? O meu é menos inteligente, muito menos inteligente que o da Bianca, sensacional o dislike Eu dela, também. né? Mas o meu é bem capitalista e é uma dor que eu sinto, que tem a ver com aquele podcast, é Disney. Então, poxa vida, eu não sei quantas assinaturas você tem de plataforma, né? Eu sou curioso, me adoece. Aí eu procurei em todas as plataformas onde é que estava. Eu parei, porque aí crime eu não cometo, mas eu tinha TV por IP, depois que baixou aquela lei no Brasil que foi proibido, né? O Alexandre de Moraes lá, com a canetada dele, colocou que não se pode mais ter a TV Box. Então é crime. E assim, hoje nós estamos na era da ciência de dados. Amigo, não se engane. Qualquer picaretagem que você fizer da internet, se alguém quiser descobrir, ele vai descobrir. Aquela foto encaminhada, existe um negocinho chamado metadados. Depois que inventaram isso, ninguém se esconde atrás de uma câmera dessa, tá? Inteligência artificial, reconhecimento facial, tudo isso existe por um motivo. É para identificar quando há uma necessidade, quem comete crime, ou achar quem quer que seja, onde estiver. Tá? Então agora com esse negócio da Starlink, satélites que vem tudo, não se assuste se em um dado momento você estiver passando pela varanda e um satélite pegar uma foto, porque pega. Existe tecnologia, hoje já é muito mais palpável que nos filmes do 007, então você pode ser atingido. Mas tudo isso está resumido em assinatura. Você tem que pagar várias assinaturas para ter um conteúdo. Eu tive que assinar Disney Plus, que eu nunca tive nada naquela plataforma. Eu não achei nada de interessante nela para ficar acompanhando. Talvez alguém que esteja aqui possa ter encontrado. E dói. Eu já tenho Netflix, eu já tenho Amazon. O Amazon é bom porque você compra as coisas, tem frete grátis e tem assinatura. Isso. Então vale muito a pena. O Netflix é só Netflix. E tá bem desatualizado. Tem que começar a atualizar aquilo com mais força, né? E aí, poxa, você quer acompanhar uma série, você acaba tendo que gastar aí 100, 150. Voltamos para a era da TV a cabo, que você gastava R$200 para ter canais e 50% deles eram irrelevantes. Você não assistia o canal do Boi ou qualquer coisa do tipo. Né? Era 3 canais, HBO, Premiere Plus e pronto, tô falando marca demais hoje. Mas enfim, para finalizar, alguém precisa inventar de forma muito urgente um combo de assinatura para que você compre e assine 5, 6. Nem que seja mais caro, mas que... O que você escolha ter. Você tem direito, nesse plano você paga R$70 e vai ter direito a escolher 3 para usar esse mês. E aí você precisa inventar algo de forma legal, né, que prestigie os profissionais, as produções, para que a gente tenha conteúdo que preste. Mas que seja barato, porque tá lá, eu só vou assistir o do Silvio Santos e acabou. Eu vou sair do Disney Plus. Não tem outro conteúdo legal. É tipo um Jim Pass, né? Só que adaptado para stream. Exatamente. Stream eu Pass. acho, bicho, perfeito. Tá aqui, ó. Vamos inventar, mas tu não tem poder para fazer isso que tu é dona do stream. Vamos fazer sim. Vamos pro meu dislike. Meu dislike, gente, é bem menos também do que o de vocês dois. Mas é porque eu precisava fazer essa crítica, porque eu já não aguento mais os domingos com ele. E é porque eu nem ligo TV aberta. Na UOL, no episódio passado, criticou a TV aberta, né?
O dislike dele foi pra TV aberta e eu parabenizei, assim, maravilhosamente, porque eu sigo, né, do mesmo pensamento. Mas aí hoje, além da TV aberta, eu vou criticar um programa especificamente. Posso ser processada? Sim, mas é isso. Domingão com Hulk. Por que aquele programa existe? Porque, assim, Domingão do Faustão já era ruim. Já tava ruim. Mas a gente Começou muito assistia. bom, Mas a gente assistia porque o Faustão tava ali há, sei lá, 100, 200 anos. Pelo Faustão, querido. Não, a gente assistia porque era criança e não tinha nada o que fazer, E a porque não gente, tinha internet, né, amiga, a gente bicho? acompanhou a saga do Faustão e tudo. Tem aquela coisa, né? Tem um resgate emocional qualquer. Toda semana Mas eu Domingão memoro com o Hulk não relógio tem do Faustão. nada. E, inclusive, o Hulk ter saído do sábado ficou melhor. Porque como é o nome dele? Mion. O Marcos Mion Mion entrou. brilhantemente tá O levando Mion, o programa. muito A bom. audiência do Muito programa bom, muito aquele- alta. O muito programa tá bom. dinâmico. E ele é empolgado. Já já vão te, né? Vai já é Ele caldeirão lembra do Mion. muito Chacrinha, porque se tu parar pra pensar que ele... Não, mas aí vem os calouros e a galera é divertida. todo mundo é aí tem um engajado, panda né? E é animado. E eu fiquei, Exatamente. cara, isso é muito É um talk show Chacrinha maravilhoso. vibes. Ele consegue manter ali a atenção das pessoas. Agora, Domingão com Hulk, gente. Aí eu vou passar pro Nauan. Obrigada, tá? Meu dislike Obrigada, é menos amiga. intelectual do que o de todo mundo, porque se o like foi air Pior fryer, fryer. o meu dislike vai ser pra base da Virgínia, né? Que a pessoa é influenciadora digital. A pessoa já não é boa, não é atriz, não é boa atuando, não é boa cantando, não é boa influencer. Aí a única coisa que ela podia botar era o nome numa maquiagem, e a maquiagem é ruim. Aí E eu é acho cara, que né? é você se expor a uma coisa que é, minha filha, pelo amor de Deus. R$200 uma base que diz que é a prova d'água, aí fizeram reviews e sai a base. Entendeu? Então eu acho Não que testaram assim... a base. Eu acho que a gente tá vivendo uma era de influenciadores digitais que não, assim, eu não sei se é o caso dela especificamente, mas analisando de fora é uma falta de respeito com o consumidor, é uma falta de respeito com quem te segue, sabe? Eu acho que a partir do momento que você coloca um produto que tem o seu nome, o mínimo que você tem que ter é essa consciência e esse respeito com quem consome. Se não há isso, é porque a relação de todo, como um todo, com quem te segue, já é desrespeitosa. E aí eu não tô criticando só a Virgínia. Existe uma série de influenciadores que vem lançando produtos, que vem fazendo publi de joguinho de aposta de não sei o que, expondo os seguidores a perda de dinheiro, a comprar coisa que não presta, coisa que não precisa, a expor os dados deles em aplicativos que não são confiáveis. Então cuidado com quem vocês seguem, porque a gente hoje, a base da Virgínia é um grande meme, mas ela é uma pequena amostra de um problema gigantesco que não é só de Virgínia. É de influenciadores como um todo. A falta de responsabilidade no que você passa pro outro, que aí vai também com o que você disse. Não é só a palavra que a gente tem que ter cuidado, mas também com o que a gente tá ali promovendo, né? E é isso. Gente, nós estamos nos despedindo de mais um episódio do No Cute Sem Arroba. Obrigada, Bianca. Obrigada, Eduardo. Nada, A participação de vocês foi incrível. Voltem mais vezes, tá? Chamaremos. E sigam nas nossas redes sociais, escutem nosso podcast, deem likes, só likes, tá? Sem dislikes no No Cute Sem Arroba. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.